Olá pessoal, um vídeo aqui em caráter de urgência, tá? Normalmente eu publico uma vez por semana, mas tenho que falar sobre esse assunto. Pessoal, o bicho tá pegando aqui no Japão e esse é um assunto de extrema importância tanto para quem mora no Japão como para o mundo todo, tá? Porque envolve muitas camadas, muitas coisas. Essa semana aconteceu aí uma declaração muito polêmica da primeira-ministra Sanae Takaichi, que assumiu o cargo, inclusive, recentemente. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre ela, tá? Mas é tanta coisa acontecendo que eu não tô conseguindo parar para falar sobre a primeira-ministra, que é a primeira vez na história, né, do Japão que uma mulher assume o cargo, né, de premier, de primeira-ministra, enfim. E ela falou algo que enfureceu a China, pessoal. Olha só com quem que ela tá brincando, hein? Tá brincando com fogo. Bom, pessoal, meu nome é Ricardo, eu moro no Japão há mais de 20 anos e esse é o canal Influencer Extragramável. Se você gosta de temas e análises mais profundas sobre diversos assuntos, então vem pra cá que aqui é o seu lugar, seja muito bem-vindo. Aproveite, se inscreva no canal, deixe seu comentário e bora pro vídeo. Eu vou trazer para vocês duas notícias aqui, tá? Duas análises, na verdade. A primeira notícia é do site do G1, tá? Que fala sobre esse assunto, que tá recente, tá? Tá quentinho aqui. E eu vou fazer também um react do canal Parabólica, tá? De um rapaz aí, o nome dele é Pedro, é um canal grande, é um canal que já tem mais de 1 milhão de seguidores e ele fala sobre geopolítica, enfim. Eu gostei bastante, tá? Da análise que ele fez sobre esse problema, tá bom? Então a gente vai fazer uma análise um pouco do vídeo dele, do vídeo do Pedro e também sobre essa notícia aqui do G1. Então vamos para a notícia? Vamos contextualizar, né? O que aconteceu, tá? Todo mundo sabe que existe uma rivalidade já de há décadas, né? Desde os tempos das guerras, né? Entre Japão e China, Coreia também. Eu costumo dizer, pessoal, que ali, sul do Japão, né? Taiwan, China, Coreia do Norte, né? E Coreia do Sul, tá? Ali a divisão entre esses dois países na Península Coreana é um dos lugares mais perigosos do mundo. Aqui, assim, é um barril de pólvora prestes a explodir. Então, quando tem essas notícias, quando acontecem essas coisas, a gente fica realmente bastante preocupado e entramos em alerta. E é bom a gente entender um pouco o caso antes de sairmos dando opiniões, tá? Porque eu andei vendo muita coisa na internet aí, no YouTube, muita besteira, hein? Muita asneira. Olha só. Notícia aqui do G1, do site do G1, né? China se enfurece e ameaça Japão por fala ultrajante de nova premier japonesa sobre Taiwan. Vamos entender. Declaração de Sanae Takaichi no parlamento japonês causou uma crise diplomática entre os dois países asiáticos. O governo chinês, que defende a anexação da ilha separatista de Taiwan, alertou que consequências e resposta contundente em caso de ação militar do Japão. Gente, eu nunca vi o governo chinês se referindo ao Japão, pelo menos, né, nos últimos tempos, nos tempos mais recentes, eu nunca vi uma declaração como essa, tá? Tão forte assim, uma resposta tão forte assim ao Japão, tá? Sobre consequências, você vai sofrer as consequências e tudo mais. E no vídeo que eu vou fazer do React, do Pedro, lá do canal Parabólica, ele lê a carta que o governo chinês publicou sobre esse acontecido, tá? Então vamos lá. O Ministério das Relações Exteriores da China exigiu nesta quinta-feira, dia 13, que a primeira-ministra recém-eleita do Japão, Sanae Takaichi, retire o que chamou de declarações ultrajantes sobre Taiwan, alertando que, caso contrário, o Japão deverá arcar com todas as consequências por seus comentários. Olha só. Então, Takaichi provocou uma crise diplomática com a China ao afirmar no parlamento japonês, na semana passada, que um ataque chinês contra Taiwan poderia representar uma situação que ameaça a sobrevivência e desencadear uma possível resposta militar de Tóquio. Olha isso, gente. Será que ela deveria ter falado isso, né? Nessa altura do campeonato? Ela acabou de assumir o cargo e já está mexendo nesse assunto extremamente delicado entre Japão e China, e entre China e Taiwan, que é extremamente delicado. Porque China não reconhece Taiwan como uma nação independente e Taiwan não quer ser reconhecido como parte da China. Isso aí vem desde a época da Segunda Guerra Mundial, tá? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, disse em entrevista coletiva que a fala de Takaichi
classificada por ele como provocativa, representou uma interferência grosseira nos assuntos internos da China e um duro golpe nas relações bilaterais entre as duas potências asiáticas. Olha só, gente. É uma declaração realmente muito preocupante, tá? Eu nunca, em 20 anos de Japão, eu nunca li nada parecido, sabe? Em relação ao Japão, quando a China fala alguma coisa. Porque a China sempre teve um posicionamento muito de, sabe, de tentar resolver os problemas. E o Japão sempre recuando, sempre dizendo, não, mas estávamos em guerra, né? E nunca pediu, na verdade, uma desculpa, né, oficial sobre aquilo que o Japão fez, os crimes de guerra que o Japão cometeu contra a China, os atos de agressão, né, na Segunda Guerra Mundial, né? Então sempre fica esse diz que me diz, essas briguinhas, essas picuinhas entre os dois países, né? Então Takaichi sugeriu a possibilidade de uma intervenção armada no Estreito de Taiwan, que fica pertinho de Okinawa, tá, gente? Pertinho de Okinawa, tá? Questão de quilômetros, assim. E após a China apresentar representações solenes e fortes protestos, ela manteve-se obstinada e se recusou a retirar essas declarações e ações errôneas. Se o Japão ousar intervir militarmente na situação do Estreito de Taiwan, isso constituirá um ato de agressão e a China reagirá de forma contundente. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Olha isso, gente. Olha o que esse chinês aqui falou, esse diplomata chinês aqui, né? O porta-voz da China, né? E enquanto rolava todo esse bafafá, esse quiprocó aí, um cônsul, né, do consulado da China na cidade de Osaka, né, que é uma cidade gigantesca, metropolitana, cosmopolita, em que inclusive tem muitos e muitos chineses vivendo lá em Osaka, tá? Inclusive tem até o bairro chinês lá. E para quem não sabe, a comunidade chinesa aqui no Japão é a maior comunidade estrangeira, né, no Japão. Já há muitos anos, sempre foi a maior comunidade estrangeira. Então, esse cônsul, ele falou o seguinte, tá? Ele deu algumas declarações bem pesadas, bem pesadas. Ele disse assim, olha, a reportagem diz assim, enquanto isso, figuras políticas de alto escalão em Tóquio pediram a expulsão do cônsul-geral da China em Osaka, Xue Jian, que compartilhou um artigo sobre as declarações de Takaichi e comentou a cabeça suja que se mete onde não deve precisar ser cortada. Ficou meio estranho aqui. A cabeça suja que se mete onde não deve precisa ser cortada. Olha só. Gente, olha a declaração que esse cara fez, cara. Ele é um diplomata chinês aqui no Japão. Ele tá aqui em Osaka. Ele tá aqui em Osaka. Tá? Uma cidade enorme, um centro comercial extremamente importante e extremamente importante para qualquer tipo de relação diplomática. Ele falou que a cabeça da primeira-ministra tem que ser cortada, a cabeça suja. Então, gente, o negócio tá complicado. E até então, hoje é sábado, tô gravando, né, sábado de manhã, até então não houve nenhum tipo de retratação da primeira-ministra, hein? Como é que eles vão lidar com essa situação diplomática totalmente inapropriada aqui entre os dois países? Muito bem, então essa é a notícia. Agora, entendendo um pouco sobre o contexto, vamos para o vídeo. Para tudo, hein? A crise entre Japão e China escalou num cenário assim que Tóquio não via desde o final da Segunda Guerra Mundial. Pequim mandou um ultimato para a primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi, pedindo para ela se retratar sobre o que ela tinha falado aí durante essa semana sobre o Estreito de Taiwan. E para piorar, políticos japoneses estão pedindo a expulsão de um diplomata chinês em Osaka, no Japão, por conta de falas ofensivas contra a primeira-ministra Sanai Takaichi. Hoje eu vou explicar tudo isso para vocês de forma didática, inclusive Então, vocês observaram que ele falou no início aí, né, que nunca tinha acontecido algo parecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. E realmente, né, como eu falei para vocês, eu estou há 20 anos aqui, mais de 20 anos, né, e eu nunca tinha, sabe, lido, ouvido da imprensa, que seja, né, alguma notícia relacionada a declarações tão fortes da China contra o Japão, como foi essa semana, tá? Então ele vai fazer uma análise aqui, deixa eu só dar uma adiantada, porque ele vai pegar a carta, né? o representante, na verdade, ele vai pegar a carta que o governo chinês publicou sobre isso, tá? E a gente vai acompanhar aqui, porque basicamente o início do vídeo dele é aquilo que eu já expliquei para vocês no início desse vídeo, tá? Vamos lá.
e para poder mostrar para vocês o que a China pensa sobre o que está acontecendo e também fala sobre história. Vamos lá então ler? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, declarou no dia 13 que a China adverte solenemente o Japão de que deve refletir profundamente sobre seus crimes históricos. Ó, crimes históricos. E aí daqui a pouco eu vou explicar para vocês, mas a nota já explica já uma boa parte. Cessar imediatamente suas palavras e ações errôneas de interferência nos assuntos internos da China. Lembra, Taiwan é assunto interno da China, não é externo. Taiwan pertence à China. Provocação e transgressão de limites. E não brincar com fogo na questão de Taiwan, pois quem brinca com fogo acaba se queimando. Olha, o Japão acaba de entrar numa situação que ninguém queria estar. Na coletiva de imprensa regular daquele dia, um repórter perguntou à primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi. Fez recentemente, isso aqui é a tradução, tá em chinês, traduzir. Fez recentemente declarações sugerindo que um ataque militar da China continental a Taiwan poderia constituir uma crise de vida ou morte para o Japão. Segundo relatos, Takaichi insistiu durante seu debate parlamentar que as declarações estavam de acordo com a composição do governo japonês e que não tinha intenção de retratá-las ou cancelá-las. Qual o comentário da China sobre... Vocês observaram? Tá? Como eu falei, até o momento, hoje, sábado, que eu tô gravando, dia 15 de novembro, tá? Sábado de manhã aqui no Japão, a primeira-ministra não retratou essas coisas que ela falou, ou não colocou um pano quente em cima disso. Por isso que é preocupante. Sobre isso. E aí a gente vai ver o que a China pensou. Ela falou, eu não vou recuar. E aí o Lin Jian afirmou que a primeira-ministra japonesa, Sanai Takaichi, fez recentemente declarações flagrantemente provocativas sobre Taiwan no parlamento, insinuando a possibilidade de intervenção militar no Estreito de Taiwan. Apesar dos fortes protestos e das sérias representações da China, o Japão manteve-se obstinado e recusou-se a retratar-se. Essas palavras e ações errôneas violam gravemente o princípio de uma só China. Uma só China governada pelo Partido Comunista Chinês, o PCCH. Tá? A China que a gente conhece, a China continental, que é a China. O espírito dos 4 documentos políticos entre China e o Japão e as normas básicas das relações internacionais constitui uma grave interferência nos assuntos internos da China, desafia os interesses fundamentais da China e infringem a sua soberania. A China opõe-se firmemente a isso e não tolerará tal conduta. O Japão deve corrigir imediatamente as suas ações e retratar-se das suas declarações flagrantes. Caso contrário, o Japão terá de arcar com todas as consequências. Tem mais, viu? Lin Jian afirmou que este ano marca o 80º aniversário da vitória da Guerra de Resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e da Guerra Mundial Antifascista, bem como o 80º aniversário da reintegração de Taiwan à União. O Japão exerceu... eu vou explicar já para vocês, mas o Japão... Eles vão falar aqui, né? Que o Taiwan foi dominado por Japão até o final da Segunda Guerra Mundial. O Japão exerceu domínio colonial sobre Taiwan, cometendo inúmeros crimes. Daqui a pouco eu explico para vocês também um pouquinho desses crimes. Ao longo de sua história, o militarismo japonês usou repetidamente o pretexto de uma suposta crise existencial para lançar agressões estrangeiras, incluindo a criação descarada do incidente de 18 de setembro sob o pretexto de exercer o direito de autodefesa. Esses erros do militarismo levaram à destruição do Japão, da própria população japonesa. Isso, assim, vou atacar, mas, assim, vai se dar mal. E daqui a pouco eu até explico para vocês por que também, né, a situação. O Pedro, depois aqui, ele dá uma explicação sobre, ele fala sobre isso, né, que se a China, depois no vídeo dele, eu vou deixar o link para vocês assistirem o vídeo dele na íntegra, a gente não vai reagir na íntegra o vídeo do Pedro aqui, tá? É um vídeo já bem longo e ele entra em detalhes históricos, que é bem interessante e vale a pena ver. Depois ele dá algumas opiniões, ele fala sobre que se a China quiser, o Japão desaparece, assim, pulveriza, né? Eu já não concordo com isso, porque a gente sabe que, enfim, né, os Estados Unidos têm bases militares aqui no Japão, né? Bases militares, inclusive lá em Okinawa, pertinho desse ponto aí
né, desse barril de pólvora, tá? Lá em Okinawa, fica pertinho de Taiwan, e tem outras 2 bases em outras regiões aqui do Japão, tá? Então, assim, não é assim tão, né, do jeito que ele falou, mas de qualquer forma é preocupante, até porque o Japão ele não tem um exército formado para poder fazer incursões no estrangeiro. Ele tem um exército para poder realizar tarefas aqui mesmo dentro do Japão, em território japonês, e não fora do Japão. Inclusive, existem políticos aqui no Japão que querem mudar essa lei que está na Constituição japonesa. Mas vamos continuar aqui. Abre aspas, se o Japão ousar intervir militarmente na situação do Estreito de Taiwan, isso constituirá um ato de agressão e a China certamente retaliará com força. Aqui ela está falando, nós vamos retaliar com força militar. Tá aí. Bom, esse é um trecho do vídeo só, né? Não vou reagir ao vídeo todo. Vou deixar o link para vocês assistirem depois, tá? O vídeo dele que é muito bom, embora ele fala algo que eu não concordo, que é sobre a questão da força militar do Japão, né? Que a gente sabe que os Estados Unidos protegem o Japão, tá? Inclusive existem bases militares aqui com sistemas antimísseis. Bom, enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Mas agora eu vou dar minha opinião, tá? A opinião de uma pessoa que está aqui no Japão há mais de 20 anos, que acompanha de perto. Eu acompanho de perto as coisas que acontecem aqui, as notícias, e inclusive tenho como fonte as notícias da televisão japonesa, né, da NHK, que é, enfim, é a mídia estatal aqui do Japão, enfim, né, a gente procura essas fontes aqui. E eu também tenho contato diário com o povo japonês, com os japoneses, estou sempre perguntando para eles opiniões sobre isso. Uma vez eu, inclusive, encontrei turistas taiwaneses aqui, e eu conversei um pouco com eles sobre esse assunto, e eles falaram, eles foram categóricos, né, nós não queremos ser considerados chineses. Nós não queremos que Taiwan seja território da China, tá? Os taiwaneses, na sua grande maioria, eles não querem fazer parte da China, tá? Então esse é um assunto bastante polêmico e complicado e delicado. Agora, minha opinião, gente, vamos lá. Eu acho que a primeira-ministra deu com as línguas nos dentes. Essa é a minha opinião. É um assunto extremamente delicado. Entra primeiro-ministro, sai primeiro-ministro, troca de cargo, troca de pessoa ali nesse cargo. Sempre esse mesmo problema vem à tona. Sempre estão falando sobre esse assunto e ninguém consegue resolver essa situação. E ela assumiu o cargo faz um mês que ela assumiu esse cargo. Então, o Japão está passando por diversos problemas. Eu já publiquei vídeos aqui falando sobre isso. Tá? O colapso de um gigante, né? Vou deixar o card aqui para vocês assistirem, vou deixar essas referências para vocês assistirem. O Japão está passando por problemas econômicos gravíssimos. E ela vai e começa a falar sobre imigração, vamos enrijecer as leis anti-imigração, né? Como se o problema do Japão fosse a imigração, fosse só a imigração. Existem problemas muito mais profundos enraizados aqui, que refletem na economia, que refletem no custo de vida do japonês. O arroz nunca esteve tão caro. O arroz, o alimento básico do japonês, nunca esteve tão caro em todos os anos que eu estou aqui no Japão acompanhando. Então, assim, aí ela vai falar sobre um assunto extremamente delicado e usa esses termos. E usa essas palavras assim, vamos, não sei o que, a gente vai botar para quebrar mesmo. Entendeu? Ela poderia ter falado sobre esse assunto. Eu acho que como primeira-ministra ela tem que falar sobre esse assunto, mas poderia ter usado outros termos. Poderia ter usado outros termos. Aí o embaixador ali da China aqui em Osaka ficou furioso e escreveu isso, publicou isso nas suas redes sociais, falando que tem que cortar a cabeça suja dela. Olha os termos que ele usou. Porém, pessoal, ele já apagou, tá? Não tá mais nas redes sociais dele, já mandaram ele apagar. Eu acho que ele também exagerou. Então as tensões é isso. Se você tem que andar em ovos aqui. A diplomacia é isso, pessoal. Porque, sabe, uma fagulhinha ali, ó, o barril de pólvora tá lá. Para explodir é 2 palitinhos. Basta uma fagulhinha, tá? E aí, você imagina o problema que isso vai causar para o mundo. E para nós, né? Porque a gente tá aqui, né? Vivendo aqui no Japão. Então, pessoal, bom, fica aí. Esse foi um vídeo meio na urgência, né, que eu fiz, porque é um assunto bastante importante. Vou trazer mais
assuntos relacionados a isso, tá? Nos próximos vídeos. Vamos acompanhar aí o desenrolar dos próximos capítulos, tá bom, pessoal? Agradeço muito aí a sua audiência, muito obrigado se você assistiu o vídeo até o fim e até o próximo vídeo. Então, um grande abraço.